Pessoal, esse assunto, eu considero esse assunto muito relevante. Tem tanta coisa, né, que você observa durante um atendimento médico e você fica, e não só em atendimento médico, eu vou em algumas palestras científicas aí. E eu não sei se é algum toque, alguma coisa que eu tenho, mas tanta coisa importante não é falada, tanta coisa relevante não é levada em consideração. No caso aí das patologias e das doenças, quando você fica doente, você procura um médico e o médico ele vai te dar um medicamento geralmente eficiente para calar os sintomas, né? O que seria a cura, como se aquilo fosse uma resolução definitiva, a gente sabe que não é. Essa questão nutricional, ela passa por situações específicas e individuais, porque todos nós temos órgãos de choque. Vocês se lembram, a primeira vez que eu vim aqui falar com vocês sobre o multicatal, a importância de usar o multicatal todo dia? Porque ele funciona basicamente como contrapiso da nossa saúde. Ele vai estar o tempo todo, o dia todo, ele fornecendo minerais e vitaminas importantíssimas. Mas hoje eu quero pontuar com vocês algumas, infelizmente não deu para colocar muita, né? Por razão do tempo e também para não ficar muito maçante o assunto. Algumas doenças e algumas patologias que observa-se carência de vitaminas e minerais, e isso aí eu não tenho dúvida que foi o motivo, né, da evolução aí dessa patologia. Enfim, vamos lá. Espero que vocês gostem do material. E eu espero que tenha na sala hoje pelo menos uma nutricionista, porque tem uma informação hoje aqui tão relevante. Eu estava comentando com o Luiz e com a Dulce e outros amigos hoje na parte da tarde sobre esse assunto que eu vou falar com vocês, que é a questão da epigenética. Vocês vão ver como a ciência, a medicina e nós mesmos somos negligentes, porque foi o que a Érica falou. Você tem uma informação, pega aquela informação, vai estudar, aprimora aquela informação, e normalmente ou a gente tem pouco tempo ou tem preguiça para evoluir aí na nossa compreensão. Mas oportunidade ótima nessa noite, vamos lá. Então, hipovitaminose, que geralmente é o que acontece muito, né? As deficiências vitamínicas causam diversas patologias, como anemia, falta da vitamina B12, do ferro, do folato, problemas ósseos, como osteoporose, vitamina D, cegueira noturna e problemas de pele, falta da vitamina A, problemas neurológicos, falta da vitamina B6 e B12. A hipovitaminose pode ser primária devido a pouca ingestão alimentar ou secundária pela má absorção do organismo. Então a gente vê ali uma pessoa com o dedo cortado, sangrando. Isso aí, com certeza, são baixas plaquetas, péssima cicatrização, falta da vitamina K. Uma coisa interessante que acontece hoje em dia e que eu acho assim providencial é que antes não acontecia isso. Quando você vai no médico e o médico ele te pede um exame de sangue, uma das coisas que hoje eles estão fazendo é pedindo a dosagem da D3 e da B12. Olha, é uma benção, porque é de uma relevância tão grande, principalmente a B12, que nós estamos evoluindo nesse sentido, né, de prestar mais atenção no ser humano como uma criatura holística, né, e não uma criatura limitada no seu mundo biológico ali. Então, a prevenção. Minerais e vitaminas atuam prevenindo, combatendo doenças, fortalecendo o sistema imunológico e várias funções cruciais para a saúde do organismo. Elas atuam nutrindo e como antioxidantes em processos vitais, protegendo células, estimulando nossas defesas e prevenindo doenças cardíacas, o câncer e problemas neurológicos. Nossa, parece tão lúdico, né? Falar isso. Olha, então se eu estou tomando um polivitamínico, se eu estou tomando a vitamina D3 ou a própria B12, se eu estou tomando o ômega 3. Quer dizer, então, que eu estou no processo de prevenção do câncer e de todas as outras doenças? Com certeza. Nós vamos ver isso aí hoje com detalhe. Então, vitaminas, minerais e epigenéticas. Então, aqui a gente entra num assunto
que eu preciso contar com a atenção de vocês, porque isso aqui fala a respeito da vida de vocês, do seu caminhar, né, dentro dessa questão aí nutricional e também da história biológica, a herança biológica da sua família, a herança biológica que você vai deixar. É fundamental que nessa noite a gente entenda a questão epigenética nos nossos corpos. Vamos lá. Então, as vitaminas e minerais, elas são cruciais para funções epigenéticas. São cofatores essenciais em reações bioquímicas, regulando a nossa expressão gênica, incluindo a metilação do DNA e as modificações das estonas. Então, nós temos uma relação epigenética com o ambiente, né? Então, lá na escola, a gente aprendeu sobre genótipo e fenótipo. O genótipo se herda dos pais, é 2% apenas, e 98% seria hoje o fenótipo, seria a questão das informações do ambiente, dos relacionamentos, da nossa visão de mundo, nosso comportamento que engloba essa questão da epigenética, não é? Eu costumo falar, né, que o que eu faço dos meus cinco sentidos modula a minha genética, a minha informação genética, e esse processo de metilação ele é muito interessante porque a metilação ela envolve um grupo metil baseado em carbono, resumindo, e ela faz o quê? A metilação ela modifica quimicamente informações genéticas que nós temos transcritas lá no DNA, só que essas informações elas causam uma mudança genética no nosso corpo sem transcrever para o código genético. Então, é tipo assim, ó, eu vou limpar a minha casa, mas isso não significa que ela vai ficar limpa ad eterno, né? Eu vou tomar banho, eu vou me alimentar. Isso não significa que nunca mais vou tomar banho, que nunca mais vou comer. Então, a epigenética é mais ou menos isso aí. É você assumir a sua responsabilidade das informações genéticas que são flutuantes, né? E que são modificáveis e sujeitas ao seu comportamento. Então, basicamente, a metilação do DNA é como se um grupo químico ele dissesse para o seu DNA, para as suas células, vamos, aqui está a ferramenta para que você absorva realmente, de uma forma efetiva, essas informações. E também ocorre no processo da expressão gênica, da epigenética, a modificação das estonas. As estonas são uma classe de proteína que elas são específicas para encapar o cromossomo. Nós sabemos que o DNA está dentro lá do cromossomo. Então, as histonas formam uma classe de proteínas que funciona mais ou menos como uma pasta ou uma mala que você carrega as suas coisas e ali dentro estão as informações genéticas. Essa embalagem, né, fabricada pelas estonas, ela é chamada de cromatina. Então, olha a responsabilidade da questão epigenética quando é observada com atenção. Tanto o processo de metilação, que vai validar aquilo que eu trago para a minha vida, de bom ou de ruim. Esse é o processo de metilação, é um processo epigenético. E as modificações e manutenção das estonas que criam a cromatina, que encapam o cromossomo que protege o DNA, dependem e só vão funcionar na presença da vitamina B12 e do complexo B. As outras vitaminas do complexo B também são importantes, elas devem estar ali, mas têm uma importância secundária. A vitamina B12
ou a metilcobalamina, são fundamentais para que você valide aquilo que você acha que você está trazendo interessante para a sua vida, que pode ser, é tudo que está fora de você. Tomar um polivitamínico é uma atitude, é uma ação epigenética. É, fumar cigarro, usar droga, é um comportamento epigenético. Caminhar no campo, fazer amor com uma pessoa, abraçar uma pessoa, é tudo comportamento epigenético que vai afetar as informações e o comportamento do seu DNA e vai afetar, ó que interessante, qualidade dessa embalagem, que é a cromatina, que protege as nossas informações lá no DNA. Uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui é que quando o médico ele pede no exame de sangue para verificar, e nem sabe ele, hein, a importância e a bênção que ele está sendo na vida daquela pessoa, pelo fato de indicar B12 quando ela está ausente ou ela está baixa lá. Geralmente eles indicam isso quando a pessoa reporta que ela está muito desanimada, ela está muito cansada, ela está esquecendo das coisas, não é? E tem uma complicação lá no exame de sangue, porque a B12 ela é fundamental para a manutenção da hemoglobina, enfim, tanto a metilcobalamina quanto a vitamina B12 que a gente ingere, tipo ali no complexo B masculino da Catal Medic, mais o complexo B da Multicatal, fazem um efeito perfeito. De que forma que a gente entende isso? Observando o exame de sangue de várias pessoas, né? Então o médico fala assim para você, ó, já aconteceu comigo umas duas vezes com outros conhecidos também. Nossa, B12 no seu sangue está ótima. E eu não estou fazendo B12 injetável. E eu não estou usando metilcobalamina sublingual. Seria bom fazer? Seria ótimo. Mas se eu tenho ela de uma forma mais prática, que é a ingestão das cápsulas, façam tranquilamente. Nós precisamos do complexo B e principalmente da B12 o tempo todo, para que se valide. Até brinquei com uma pessoa hoje, né? A menina, ela termina um relacionamento longo, e ela programa uma viagem para a Europa, que é um recurso epigenético, né? Então ela vai, conhece lugares lindos, maravilhosos, e ela dá uma esquecida lá do cara, esquecida lá do relacionamento que acabou. Só que ela volta e ela fica pior de novo, ela fica triste de novo. Você vê, ela criou uma situação maravilhosa para ela, que foi uma interação epigenética com outro ambiente, com um lugar mais bonito, um lugar lúdico, um lugar que ela sonhava em conhecer, querendo se esquecer desse sofrimento ou amenizar essa tristeza toda. Muito bem, ela não conseguiu. A parte dela foi feita, só que ela não tinha B12 na quantidade suficiente para fazer uma boa metilação do DNA e uma modificação legal das estonas. Então, às vezes a gente se cobra muito, né? Conversei com outra pessoa hoje e ela colocando um monte de problema, um monte de defeito, né? E eu estou escutando, mas passava pela minha cabeça todo esse material, né, que eu preparei. E eu falei, ó, você tem que fazer uma suplementação legal aí, vitamínica, de minerais, e principalmente a B12, né? Que a B12, no caso, ela vai tomar conta, ela vai validar aquilo que você traz para a sua vida. Então, as vitaminas do complexo B, notadamente a B12, influenciam a expressão gênica, a saúde e a estabilidade genômica e a longevidade dos telômeros. Olha que interessante. Os telômeros, eles são os biomarcadores da vida, né? São os telômeros que vão falar para a célula quanto tempo ela vai viver. Então, a falta, a deficiência da B12 altera o DNA, aumentando o risco de doenças como câncer e demências. Então, essa questão da metilação, que eu acho que é fundamental, sempre foi fundamental. Nossa, que legal, começou agora, quero entrar nessa vibe. Meu, o assunto da epigenética, ele é um assunto relativamente novo, mas desde que o mundo é mundo, nós temos essa relação epigenética com o ambiente que nos circunda. Pode ser um assunto legal, um assunto relevante, um assunto novo, mas a sua vida toda
aconteceu o processo de metilação, a sua vida toda, né? E se você, a gente consegue traçar uma relação, né, com a qualidade de vida de hoje e de 4, 5, de décadas atrás, a gente percebe que o nosso entorno ele não era tão tóxico, ele não era tão triste, não é? Ele não era tão injusto. Então, uma série de doenças aí que passaram décadas caladas, né? Eu me lembro que, tipo assim, numa cidade, a minha cidade que eu morava não era tão grande, dava para você ter essa noção. Nossa, quando aparecia alguém com câncer, tipo assim, de 4, 5 anos, né? Uma pessoa, você questionava, nossa, o que foi que aconteceu, tudo, né? E, enfim, nem o nome eles falavam, ó, tá com uma ferida grande, tá tratando com os remédios, tá tomando um chás, etc. Mas havia qualidade na alimentação. Os alimentos todos eram orgânicos, não é? Havia uma harmonia maior na família, uma relação maior, mais sincera, verdadeira, com os vizinhos, com os parentes. Todo mundo era tratado com afeto, com respeito, não é não? E isso aí significava o quê? Ninguém conhecia essa palavra epigenética, mas a questão epigenética de décadas atrás, de geração atrás, era perfeita. Eu vivi isso, muitos de vocês aqui na sala viveram isso, e a gente consegue recuperar, né? Trazendo e mantendo esses valores aí na nossa vida, mas não podemos ficar sem a B12 de forma alguma. A B12, traçando um paralelo lúdico aí, ela funciona na vida da gente, na questão da metilação do DNA, como a mão que vai pegar o telefone. Então, nós temos o telefone, tem a pessoa, o telefone toca, ela precisa de alguma coisa para trazer o telefone na orelha. É a B12 que faz isso. A B12, ela abre, é uma mão que abre a janela da possibilidade de saúde na sua vida. Acho que de tanto que eu falei, vocês gravaram. Que bom. Então, quando não podemos iniciar o processo de metilação, isso impede nossa capacidade de criar um número significativo de moléculas. Olha só, o processo de metilação ele está acontecendo e não foi encontrada uma quantidade suficiente de B12 do grupo metilcobalamina, não estava ali. Então, não será produzido, vai ser produzido muito pouco a glutationa peroxidase, que é fundamental para o nosso sistema imunológico, para a nossa defesa. Não vai ser produzido coenzima Q10, melatonina, serotonina, óxido nítrico, norepinefrina, epinefrina, carnitina, cisteína e taurina. Quer dizer, a gente vai ficar completamente desguarnecido. Quando, na realidade, né, se você tivesse um polivitamínico de excelente qualidade, que tivesse complexo B, você não ficaria carente de tudo isso aí, de todos esses benefícios aí. Então, vitaminas, minerais e epigenética. Os minerais ferro e zinco, eles são cofatores essenciais para enzimas envolvidas na metilação do DNA. O ferro, na verdade, ele determina o destino celular, modulando a metilação correta. E o zinco apaga erros de transcrição. Vocês se lembram? Gente, eu coloquei ali o ferro e o zinco e o multicatal, e eu vou explicar de novo porque que eu acho importante fazer isso. O multicatal, ele tem aí todas essas vitaminas e todos esses minerais importantíssimos, mas ele funciona como uma defesa diária, né? Então você toma um sachê de manhã e vai para a vida, né? Tudo isso aí vai ser muito bem-vindo e vai ser gasto. Acontece que quando a gente complementa, Miguel, mas como é que eu vou fazer isso? Ó, você precisa, obviamente, tanto no seu caso, né, quanto no caso de uma pessoa que você está atendendo, a importância de fazer uma suplementação além. Porque o multicatal ele é importante, necessário, mas ele tem uma dose padrão para que você mantenha a sua saúde aí na questão nutricional. Quando você complementa aí o ferro mais o zinco, você já vai estar tendo
uma visão epigenética da sua saúde, né? Então você está complementando por uma necessidade diária e você está se prevenindo de que a sua relação com o ambiente ela está protegida com esses bons anfitriões, né? Então, a deficiência desses minerais altera o padrão de metilação, afetando a expressão dos genes. E uma coisa interessante é o seguinte: quando a gente fala epigenética, relação com o ambiente, então a gente, de uma maneira inocente, acredita que seja uma coisa maravilhosa. Eu preciso aprender para mim ter saúde, ter felicidade. É isso. Na realidade, gente, epigenética é o que está em volta de você. Se você não se alimenta bem, é uma questão epigenética. Se você tem um relacionamento conturbado, é uma questão epigenética. Se você tem vício em cigarro, droga ou álcool, é uma relação epigenética. E tudo e essas relações nocivas, elas serão validadas. Acontece que se você tiver esses minerais todos, essas vitaminas todas no seu organismo, vocês não tenham dúvida de que as suas questões emocionais e a sua capacidade genética de peneirar todas essas coisas nocivas e tóxicas será efetiva, tá? A gente já falou sobre isso aqui, né? De que forma que eu consigo melhorar meu psicológico, meu emocional através de uma suplementação vitamínica. Isso é básico, né? Tanto é que a vitamina B12 ela é indicada também para todo tipo de distúrbio mental. Pesquisadores estabeleceram uma ligação entre a metilação anormal do DNA e doenças autoimunes como o lúpus. O que seria uma metilação anormal do DNA? Tipo assim, o DNA, ele está batendo um papo com a situação, o DNA, ele está batendo um papo com o ambiente, o DNA, ele está batendo um papo, ele está ouvindo o que o ambiente está dizendo para a pessoa. E a resposta, ela vai ser muito ruim na ausência das vitaminas e dos minerais. Então, as interrupções na metilação também foram associadas a diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, o câncer, distrofia muscular, várias doenças genéticas hereditárias, demência, depressão, complicação de gravidez e da fertilidade. Então, agora que vocês têm essa informação, e por gentileza, né, por caridade, se vocês tiverem alguma amiga ou amigo nutricionista, contem isso, por favor. Eu assisti uma palestra e o palestrante ele explicou que a vitamina B12 ela cria uma boa relação minha com o ambiente. Ela valida tudo de bom que eu trouxer de fora para dentro das minhas células. Então, todas as doenças afloram devido a um erro de transcrição do DNA em algum momento da replicagem celular. Então, tem uma célula que ela não está legal, e eu comecei a fazer a suplementação do multicatal, ou do complexo B, né? Aquela célula tem um tempo de vida. Quando essa célula morre, ela passa essa informação de uma proteção, de uma blindagem epigenética para outra célula nova que está chegando. Isso aí a gente já aprendeu que você só consegue curar uma doença se você calar as informações mórbidas da sua célula. E a gente consegue fazer isso através de dois recursos: a replicagem celular, que é uma oportunidade fantástica de você se curar, e a questão epigenética toda, né? Então, todas as doenças afloram devido a um erro de transcrição do DNA em algum momento da replicagem celular, em atrito epigenético com o ambiente. Aí nós vemos aí uma péssima relação de um casal, uma mulher comendo, se deliciando com alimentos ultraprocessados, e uma pessoa tomando ali uma birita e fumando cigarro. É, a gente não tem mais, né, que ter pudores ou pisar em ovos, não é? Ou tentar ser nocivamente educado e deixar de dizer que alimentos ultraprocessados causam câncer,
Pessoa que você convive, que você não tem certeza do amor e do afeto e do cuidado dessa pessoa, ela está tirando 5 anos da sua vida. Isso é uma pesquisa do sistema de saúde americano. Eu já comentei com vocês. Foram fazer exame de sangue, encontraram no corpo de pessoas que têm essas relações familiares mórbidas uma quantidade absurda de cortisol. Então, você fica acumulando cortisol naquela relação que não te dá prazer, não te dá segurança, não te dá felicidade e, consequentemente, teve lá parâmetros, né, de estudo. A pessoa que ela convive com você e ela não acrescenta, ela tira 5 anos da sua vida. Literalmente, ela está te matando, tá? A pessoa que fuma, ela vai ter uma dificuldade muito grande, não é? De funcionamento correto dos pulmões, né? A questão do álcool, saiu uma pesquisa, eu acho que muita gente aqui na sala sabe disso, saiu uma pesquisa há poucos meses atrás, dizendo que acabou a quantidade segura de álcool. Você pode estar dando início a uma neoplasia se você tomar um copinho de uma bebida alcoólica, não vou nem falar cerveja aqui para não apanhar vocês, ou se você tomar 1 litro, não faz mais diferença. Dependendo da sua questão epigenética celular, aquele gole pequeno de álcool ele vai estar comprometendo a replicagem celular e, consequentemente, daí aparecendo uma neoplasia. Tem que pisar no freio, não tem não? Ou usando uma frase mais simples, acabaram-se as ilusões. Ou você se cuida, ou vão cuidar de você lá na UTI, na CTI. Depressão. Aqui nós começamos com as patologias, né? Depressão e carência nutricional específica. Existe uma forte ligação entre a depressão e a deficiência das vitaminas do complexo B e colina. A gente sabe que a colina ela é fundamental, né, para fígado, cérebro, principalmente o cérebro. B12, B6, folato, vitamina D, zinco, magnésio, DHA, fundamentais para protocolos de pessoas com depressão. Aí a pessoa está com depressão e ela vai no médico, e o médico ele pega um protocolo que é padronizado para todo mundo, que é ou é sertralina, ou é Rivotril, ou é ácido valproico, ou é Aldol, né? Ou é fluoxetina, ou tem coisas piores aí. E essas vitaminas desempenham um papel crucial na função cerebral e na produção de neurotransmissores, né? Aliás, a questão aí do complexo B, da vitamina B12, não é? Do magnésio, do DHA, nosso ômega 3, eles são co-participadores na formação de neurotransmissores e na boa qualidade de sinapses neurais. Então, a ciência sugere que baixos níveis desses nutrientes são fatores para o desenvolvimento da depressão, e a suplementação, juntamente com uma dieta rica em alimentos que promovam a saúde mental, são um complemento benéfico no tratamento do quadro. É óbvio, né, que eu vou ter, né, é simples para mim, eu vou lá e compro um bom suplemento vitamínico de boa qualidade. Mas eu preciso cuidar também do que eu como, não é? Do que eu coloco dentro do corpo, porque isso aí vai ter uma resposta epigenética, né? Uma resposta genética a curto e a longo prazo. Então, a gente usando aí, olha, complexo B, o nosso ômega puro, o ômega 3, Vitalzen, é um protocolo perfeito para pessoas que estão em depressão ou pessoas que têm uma tendência para depressão, que é uma questão epigenética também, se cuidar ou se curar da depressão através da nutrição. Apostem nisso aí. Vocês já viram, e já aconteceu com vocês, inclusive, alguma coisa que te deixa em depressão, mas que você fala, meu Deus, uma besteira, não é?
Ou então, pior que isso, você não tem problema nenhum, está tudo bem naquela parte da sua vida, e você entra numa tristeza, numa prostração, numa depressão, e você não sabe por quê. Quando você não sabe por quê, não tenha dúvida. É um processo químico, é um processo epigenético, está faltando alguma substância na química do seu cérebro. Geralmente são essas aí. Epigenética e suicidas. Por que que eu coloquei esse assunto aqui? Porque aqui já chega no limite. E já que a gente conhece os recursos e os meandros para se evitar isso, vamos entender melhor. Então, a metilação e outras mudanças no DNA são todas reversíveis e compõem um outro modo de regular os genes que os especialistas conhecem como epigenética. Trata-se de uma prova de que os fatores ambientais e carências nutricionais se relacionam, aumentando o risco de um transtorno depressivo maior e talvez levar a suicídio. O transtorno depressivo maior é a pior forma de transtorno que existe, né? E vocês vejam que interessante. É, a gente pode equiparar a carência nutricional, a carência vitamínica, com os fatores ambientais, que nos afetam de uma forma negativa. Um tá ligado, né, com o outro. Eu me lembro quando eu era garoto, bem mais novo, e tinha alguns comportamentos de amigos meus da minha idade, 10, 12 anos de idade, e que eu não entendia, né? E eu conversava com meu pai, eu queria entender. Eu falava, nossa, por que que tem menino aí que se comporta legal, gente que é educada, trata bem o professor, não é? E se comporta de uma forma para não ter problemas, não é? E ele, sabiamente, ele disse para mim, ele fala, meu filho, não julga não, sabe por quê? De repente ele não tem comida em casa, de repente ele não tem pai, de repente a mãe precisa trabalhar fora, não é? Então esse comportamento aí é reflexo de coisas que a gente não sabe, não é não? Vamos se cuidar. Então pesquisadores canadenses descobriram que o cérebro dos suicidas tem pouquíssimo GABA. O que que é o GABA? Ele é um neurotransmissor que relaxa, calma, diminui estresse e medo. É, Também compararam o tecido do cérebro de pessoas com transtorno de depressão maior, que tinham tentado e tinham conseguido se suicidar, com o de pessoas mortas por outras causas. O que foi que eles descobriram? Eles descobriram que os suicidas, que no cérebro dos suicidas, nesses tecidos, havia evidência de 10 vezes mais metilação do que nos segundos. Lembra que eu falei? É um grupo metil, é uma química, é uma composição química do grupo metil que vai trazer as informações de uma forma frontal para o seu cérebro, de uma forma efetiva que você não consegue fugir, né? Então, olha que interessante, os suicidas, cérebro dos suicidas tem 10 vezes mais metilação do que o cérebro de pessoas que morreram por outras causas. O que significa? Que o suicida ele foi morto pelo ambiente. O que matou o suicida foi a metilação, foi uma bagunça na produção das estonas e foi a ignorância, não é? De saber que não é frescura, que não é lúdico, que não é modismo. O ambiente ele te mata literalmente ou faz com que você procure a morte, tá bom? Vamos colocar o complexo B com colina da Catal Medic nas nossas vidas para ontem, o multicatal nas nossas vidas e o ômega 3. Ó, ali no complexo B mais colina da multicatal nós temos B6, piridoxina e o magnésio que promovem o GABA e a boa metilação. Olha que interessante a prova científica de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Manchas castanho escuro na íris de uma pessoa indicam excesso de metilação ativada, modificações químicas aos cromossomos induzidos pelo ambiente. Essa foto e esse estudo não tem nada a ver com terapia integrativa. Isso é um estudo científico americano que foi transcrito, que saiu aqui no Brasil há uns 10 anos atrás,
numa das revistas científicas mais sérias e importantes do mundo, que é a Revista Scientific American, aqui no caso a edição brasileira. Então, quando você perceber no olho de uma pessoa, não custa nada para o terapeuta pegar o celular e tirar uma foto e verificar o processo de metilação. Quando você encontra muita mancha escura no olhinho de uma pessoa, como se elas estivessem bem na face assim do lago, como se elas estivessem bem que aflorando, isso aí é uma pessoa que ela está completamente deslocada do ambiente. Ela está à mercê de uma situação de metilação violenta, só que não está sendo benéfico para ela. Entenderam agora? O processo de metilação ele pode te curar ou ele pode te matar. Vai depender da importância que você dê ao assunto. Agora aqui eu queria compartilhar uma coisa para vocês, com vocês, que é muito importante e preponderante dentro da biologia quântica, né? Eu tenho, sabe uma coisa que eu gostaria muito de fazer? É fazer um dia uma palestra presencial, ou mesmo aqui com vocês, falando de nutrição e biologia quântica, né? De que forma que os nutrientes, vitaminas e minerais conseguem modular esse equipamento quântico maravilhoso que é o nosso organismo. Muito bem. O DNA, ele é geralmente descrito como uma fita dupla enrolada, lá com as informações todas. Mais recentemente, os cientistas descobriram fitas quádruplas de DNA em células saudáveis que intrigam a ciência. Eu estava no carro com um médico e mais umas duas pessoas, e eu comentei com ele, falei, doutor, o senhor sabia que estão encontrando pessoas com 4 hélices no DNA? Ele falou, isso aí deve ser fake news, não é? E geralmente essas informações todas eu reitero no banco de dados e pesquisas e estudos científicos do Google. Me esqueci o nome agora. E hoje tem a tradução automática, né? É só para reiterar. Então você pega 1, 2, 15, 20, 30 artigos, você vê que não estão falando besteira porque foram estudos reiterados. Muito bem. Sabe-se ainda muito pouco do porquê parte do genoma adotam uma estrutura de 4 fitas. Pesquisadores acreditam que pessoas que estão nascendo com fitas quádruplas de DNA desempenham um papel fundamental em manter as células saudáveis. Então, olha só o limiar da situação ou a situação da humanidade daqui para frente. Com 2 fitas de DNA, com 2 hélices, 2 escadinhas de DNA, nós temos uma relação epigenética, uma metilação genética com o ambiente, ia falar um palavrão, forte. A nossa interação epigenética com o ambiente é coisa séria. Imagina um ser humano ou a raça humana daqui para frente com 4 hélices. Eu acredito muito, eu bato muito nessa tecla, às vezes até eu sou criticado por causa disso. Eu acredito muito na sabedoria divina. Eu acredito muito no amor que permeia o universo e eu não consigo desvincular sabedoria de amor. Eu acho que uma pessoa que tem sabedoria, mas ela não é amorosa, ela está no meio do caminho. Ou uma pessoa que se diz amorosa, mas não se preocupa com essas coisas, ela também precisa aprender mais. Então, daqui para frente ou a gente assume a nossa divindade como filhos de Deus, né? Co-participadores na criação, a obra-prima, a obra máxima do Criador, que somos nós, aventando a possibilidade de nós termos agora 4 L's para nossa relação ou interação com o ambiente ser plena e restrita. Mesmo porque nós sabemos que cachorro não vira gato. Não tem mais como se ficar tentando mudar as pessoas, né? E daqui para frente tudo será validado de uma forma radical. O que você quiser para você, o universo vai falar amém, e você vai ter instrumento genético dentro de você
para que se efetive ou o seu bem ou o seu mal, né? O universo ele vai dizer ok com mais força daqui para frente. Inclusive a frequência da Terra está mudando porque a Terra quer pessoas aqui que se cuidem e que cuidem do próximo, tá bom? Pessoas que trabalham no seu ego e façam com que seu ego trabalhe na coletividade e não ficando confusão, arrumando confusão na vida dos outros. Ninguém precisa disso mais. Cardiopatias e carência nutricional específica. As carências nutricionais associadas a cardiopatias incluem falta de fibras, vitamina C e K, minerais, ferro, potássio, magnésio, zinco e coenzima Q10. É uma pena, não é? Que a medicina ela não tem esses olhos para a nutrição da forma que os nutricionistas sabem que tem, não é? Então, foi lá, constatou depressão. Vamos fazer exame de sangue, vamos procurar os minerais, vitaminas que está faltando. Ó, desenvolveu uma cardiopatia, vai ter que abrir o peito do cara. Vamos acudir aí, né? Correr atrás do prejuízo, mas vamos ver no sangue dele, né? O que que pode, né? O que que está modulando ali, no mínimo, a homocisteína, não é? E a gente sabe aí que a N-acetilcisteína é fundamental para manter o equilíbrio aí da saúde cardiovascular, da homocisteína, nada disso é pensado, né? Então, o uso excessivo de sódio e gorduras saturadas também agravam a condição cardíaca, causando insuficiência e retenção de líquidos. Olha, está fazendo tratamento do coração, descobriu que tem uma cardiopatia, uma deficiência pequena ou não, vamos fazer o protocolo, vamos colocar a VitaCard e colocar a multicatal correndo. Lá no VitaCard a gente vai encontrar N-acetilcisteína, coenzima Q10, B6, vitamina B9, vitamina B12. Eu estava comentando com vocês há poucas semanas atrás que essa formulação do VitaCard, ela é uma composição providencial para o coração. O coração ele precisa muito disso tudo. Ele precisa de N-acetilcisteína, ele precisa da coenzima Q10, porque ele consome muita energia e emite muita energia, a vitamina B6, a vitamina B9, o folato e a vitamina B12, fundamentais, tá bom? Só que coloquem o VitaCard também em protocolos para estresse oxidativo e envelhecimento precoce. A N-acetilcisteína ou NAC, ela protege o coração contra danos oxidativos, aumentando a produção do óxido nítrico e melhorando a função endotelial, dilatando os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo. A N-acetilcisteína tem potencial no tratamento de prevenção de doenças cardíacas, como o infarto agudo do miocárdio, reduzindo arritmias após cirurgias cardíacas. Só pegando um gancho aqui, lembrando que a N-acetilcisteína não vai deixar você morrer de problemas do pulmão, não vai deixar você ter as suas vias respiratórias comprometidas em gripe, resfriado, não é? A N-acetilcisteína, ela também poderia ser chamada de bênção, né, na vida de uma pessoa. E ela está onde? Ela está aqui, ó. Ela está lá no VitaCard. Fundamental das nossas vidas. Câncer, carência nutricional específica. Então, se você pegar uma pessoa que desenvolveu uma neoplasia, desenvolveu um câncer, está fazendo tratamento, você vai encontrar carência no sangue dela da vitamina C, da vitamina E, da vitamina A, da vitamina D3 e vários minerais como o selênio, o zinco e o iodo, que eles são antioxidantes de primeira instância, que possuem propriedades antioxidantes e pode prejudicar o sistema imunitário e a reparação de danos ao DNA, aumentando o risco de câncer. É uma ideia lúdica assim e factível a respeito do câncer seria uma célula que ela cansou de sofrer. Uma célula ela precisa ser funcional. Para ela ser funcional, ela tem que ter saúde, ela tem que ser, tem que estar nutrida, não é? Literalmente, saco vazio não para em pé, e para que as suas células tenham saúde, elas têm que estar nutridas, não é? Se uma célula sofre de nutrição, se um órgão já é um órgão de choque, você já sofre com ele, e você não faz uma suplementação vitamínica e de minerais, aquilo ali, no momento de replicagem celular, ela vai cansar de compartilhar aquela deficiência e carência
para outra célula, uma vai olhar para a outra e vai falar assim: Olá, eu não sei quem é você. E a outra vai dizer: Eu também não sei quem é você. E como tudo quer viver, quer ficar vivo, e as células também precisam, porque elas têm esse mote de Deus, não é? Tudo, né? Tudo tem a vida florando dentro de si, e isso vem do Pai, isso vem do universo. As células, então, para sobreviver, elas vão tentar criar uma outra função que não vai dar certo e vai criar uma neoplasia. Literalmente. Se você não cuida do seu corpo, se você é negligente com o que você come, com o que você bebe e também com o que você pensa, as suas células vão se cansar de você em algum momento e elas vão procurar uma outra função, porque você está sendo negligente com as suas funções celulares básicas. Tá bom? Olha que interessante. Miguel, eu coloquei ali o trio catal de minerais, selênio, zinco e iodo, o nosso catal médico ali, o nosso multicatal fundamental ali embaixo. Mas por que que você colocou o catal Vision, que é uma composição de carotenoides, luteína zeaxantina, incrível para a saúde ocular, né? Se você tiver qualquer problema ocular ou mesmo deficiência de leitura ou vista fraca, comece a usar o Catal Vision, são 3 cápsulas de manhã. Só que eu não, eu jamais ia me furtar de compartilhar isso com vocês. Ó, a luteína e a zeaxantina que estão ali no Catalvision, juntas, elas inibem seletivamente a evolução de células cancerígenas da mama e potencializam o efeito de agentes quimioterápicos por meio de mecanismos com espécie reativa de oxigênio ou ROS. A gente já conversou sobre isso. Tem algumas substâncias, algumas vitaminas que o óxido nítrico faz isso, folhas de sabor amargo faz isso, que aumentam a produção do peróxido endógeno dentro do nosso corpo, que funciona como uma defesa, né? Maravilhosa, né? Então, a luteína e a xantina, elas conseguem fazer isso. São estudos reiterados. No caso do câncer de mama. Então, elas vão ajudar com essa função protetora a evolução do câncer de mama. E olha que interessante, elas vão potencializar ali o tamoxifeno ou outro medicamento que você esteja tomando para a situação, quimioterápicos todos, através de uma melhor produção do peróxido endógeno. Coloquem a proteção desses dois carotenoides aí, luteína e axantina, que está no Catal Vision, dentro de protocolos para câncer, qualquer tipo de câncer. E não é só isso, não. A luteína e a zeaxantina, elas são potentes agentes antioxidantes. Elas combatem o estresse oxidativo, protegem a pele contra os raios ultravioleta do sol, previnem o envelhecimento precoce, melhorando a sua aparência e prevenindo o câncer de pele. Além disso, tem esse plus aí, ó, ajuda a prolongar o bronzeado, tornando mais bonito e uniforme. Então, que são antioxidantes? Coloquei ali a sala inteira sabe, mas eu coloquei o antioxidante é algum tipo de elemento, vitamina, mineral ou alimento que ela doa elétrons para átomos instáveis, não é? O átomo instável. Ele perde uma partícula, ele perde um elétron e ele cria maior confusão dentro das células, dentro das moléculas, tentando compensar. Quando você come alguma coisa que é antioxidante, o antioxidante chega, né, e fala: opa, para a bagunça, tá aqui, ó. Segue o caminho de vocês, está aqui o que vocês precisam. Vão viver em paz, né? Então, é, nós temos aí esse trio aí maravilhoso, fundamental dentro de protocolos para câncer. Obesidade, carência nutricional específica. De novo, né? A pessoa ela faz um protocolo para perder peso e não passa pela cabeça dela, porque algum espírito de porco chegou para ela e falou assim: Meu, não vai atrás desse povo, não. Toma vitamina lá que você vai engordar pra caramba, né? Olha, eu preciso contar para vocês uma coisa ridícula.
não tem caloria, vitamina mineral não tem caloria, não é? A não ser que você bata lá, né, uma vitamina daquelas bem, né, cheia de coisa e joga a coitada da vitamina no meio, né? Obviamente você vai começar a ganhar peso, mas o que minerais e vitaminas fazem no seu corpo é te proteger, porque elas, se elas não tiverem, elas não estariam aí. Senão os alimentos todos, né, naturais aí que Deus criou, não teria tanta vitamina, tanto nutriente. São necessários, não estão hoje nos alimentos da forma que estavam há décadas atrás, né? A manipulação aí genética, pesticida, a ganância humana contaminou de uma forma negativa os nossos alimentos, né? Então eles acabam chegando ao nosso prato completamente defasados daquilo que a gente precisa. Então, no caso da obesidade, ocorrem carências de micronutrientes como ferro, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina B12, o zinco, o cálcio e o ácido fólico. A pessoa engorda, ela vai engordar se ela ficar colocando carboidrato direto na boca dela e ela não fazer uma suplementação vitamínica. No caso aí da B12, do complexo B e também do magnésio, existe uma questão aí muito interessante que complexo B junto com o complexo B junto com o magnésio, eles devolvem a elasticidade para a célula. Então, se você não tiver magnésio no seu corpo e se você não tiver um bom aporte do complexo B, a sua célula adiposa, se você ficar comendo só alface, ela vai continuar repassando na replicagem celular a informação para outra coitada da célula que está chegando de adiposidade. Aí você come um pedacinho de carne, você come um pedacinho de pão, você incha, você engorda tudo de novo, porque a célula estava esperando lá a recompensa dela. Enfim, é, você consegue devolver a elasticidade para que as suas células não fiquem segurando gordura quando você faz um protocolo para obesidade, colocando vitaminas e minerais no protocolo. Então, devido à má qualidade da dieta com ultraprocessados, pobres em nutrientes e ricos em calorias, ocorre a fome oculta. E essa questão aí da fome oculta, ela é muito triste em pessoas de terceira idade. A pessoa já está velha, então ela não vai reclamar, ela não vai ficar reclamando que ela está debilitada, que ela está cansada, para não incomodar ninguém, né? Mas ela tem fome oculta. O que que é fome oculta? É quando você come muita batata frita, toma muita Coca-Cola, compra muita coisa empacotada para colocar no micro-ondas no supermercado, é quando você está comendo lanche direto, meu, aquilo ali vai só te engordar. Aliás, todo alimento que você leva para o micro-ondas, ou ele é uma massa de carboidratos, ou ele é uma massa sem utilidade, sem nutrientes, de fibras que já estão mortas. Tá bom? Então, o tecido adiposo, olha que interessante. Ele sequestra a vitamina D no sangue e retém a biodisponibilidade de nutrientes. Então, literalmente, uma pessoa obesa, de cara, ela é uma pessoa inflamada, ela precisa de antioxidantes, ela é uma pessoa inflamada completamente, né? Procure depois no Google lá, nas imagens, escreve assim, célula adiposa. Você vai ver que é uma célula completamente disfuncional. E tem um perigo do câncer aí também, porque células adiposas elas comprimem de tal forma o núcleo, fazendo com que o citoesqueleto, que mantém a integridade celular, ele não consiga repassar informações corretas genéticas para outras células na replicagem celular. Infelizmente, a pessoa obesa ela tem que se conscientizar, né, de que ela, uma vez perguntaram para aquela atriz linda, a Marilyn Monroe, né, qual o segredo, né, da sua cinturinha de pilão? Ela usou três palavras de uma sabedoria profunda. Ela falou assim: fechei minha boca. Fechei minha boca. Ô, se vocês soubessem o tamanho real do estômago, do intestino, o tamanho real do fígado, o tamanho real dos rins, o tamanho real dos órgãos dentro da gente,
você vai ver o tamanho da sua ignorância, da sua negligência. Cuidado com alimentos ultraprocessados. Ele te coloca dentro de um ciclo vicioso, né, de química, que você vai ter cada vez mais dificuldade de sair. As vitaminas D3 e B12, bem como o mineral zinco e o selênio, combatem a obesidade, melhorando o metabolismo na gestão do peso e na redução da resistência à insulina. Fundamental, viu? É, a vitamina D3, por exemplo, ajuda a reduzir a gordura abdominal, enquanto a B12 diminui o depósito de gordura e o zinco e o selênio estão envolvidos na saúde metabólica e na queima da gordura. Tá vendo? Aquela sua vizinha lá pirada que ela falou que se você tomar vitamina você vai engordar. Muito pelo contrário. Se você fechar sua boca, comer o suficiente e tomar um polivitamínico, um antioxidante de qualidade, você pode ter certeza que você vai perder peso com saúde. Osteoporose. Quando acontece a osteoporose, você pode ter certeza que foi falta de cálcio, falta de fósforo e magnésio, das vitaminas D e C, essenciais para a saúde e manutenção dos ossos. Obviamente, faltou colágeno ali também, né? Então, a vitamina D, ela é fundamental para a absorção do cálcio. Nós temos aí o nosso querido osteocatal, muito conhecido e indicado, e a sua falta prejudica a produção de massa óssea, enquanto a vitamina C, ela é crucial para a formação do colágeno, componente da matriz óssea. Então, o que nós temos no osteocatal? Nós temos uma ferramenta maravilhosa para a osteoporose, né? Nós temos o fosfato de cálcio, bisglicenato de magnésio, bisglicenato de zinco, vitamina K2, dióxido de silício, silício importantíssimo na recomposição óssea, e a vitamina D3, idem. Olha que interessante, o colágeno ele tem que ser colocado na nossa vida de qualquer forma, né? Por quê? Porque o colágeno ele é o promotor da matriz óssea. Tudo no nosso corpo tem colágeno. Nosso corpo ele é feito inteirinho de colágeno, inteirinho. Então a gente tem que fazer reposição. A gente perde muito colágeno com o passar dos anos. Então o colágeno ele beneficia pessoas com osteoporose, reforçando a nossa estrutura óssea, aumentando a densidade mineral e melhorando a nossa flexibilidade. É importante a suplementação que ela seja acompanhada por vitaminas e mineralizantes. Nós temos aí o equilíbrio Woman, que ele tem 2,5 gramas de peptídeo bioativo de colágeno hidrolisado, o ácido hialurônico importantíssimo. Esse produto ele é maravilhoso, vou explicar por quê. Temos o silício, a astaxantina, o beta-caroteno, a biotina, a vitamina C, a vitamina E e o zinco. Muito bem. É, há alguns anos, até alguns anos atrás, a gente que mexe com saúde, com nutrição, com essas coisas, a gente achava que realmente era muito importante você tomar o colágeno da vitamina C, ponto. Não é nada disso. A vitamina C realmente ela é promotora do colágeno endógeno e da fixação do colágeno quando você faz suplementação só. Que cada órgão dentro do nosso corpo ele é formado por uma cadeia de proteína diferente do outro. Tanto é que se você abrir um ser humano no meio e você ver a foto dos órgãos, cada um é de uma cor diferente. Cada órgão é de uma cor diferente, porque cada órgão tem uma composição proteica, né? De aminoácidos diferente do outro. Então, não tem captação igual de colágeno no corpo todo. Então, você vai ter que tomar um colágeno de qualidade, mas você precisa tomar um polivitamínico de qualidade, porque cada órgão do seu corpo ele é alimentado e nutrido por um tipo de vitamina ou mineral diferente do outro, ele tem uma preferência e ele vai falar para o colágeno. Pode vir porque eu estou pronto para receber, tá bom? Equilíbrio Oma, olha a composição maravilhosa, né? E um polivitamínico, que no caso, com certeza, pode ser o nosso multicatal. Um adendo importante. Os idosos têm dificuldade na absorção da vitamina D e na B12, na realidade, de todas as vitaminas e minerais. É comum que apresente carência de minerais como cálcio, zinco, ferro, devido à diminuição da absorção intestinal, alterações do paladar, dificuldade de mastigação e o uso de medicamentos. Vocês não têm ideia do mal que vocês estão causando e vão causar para as células do seu intestino delgado com o excesso de glúten que a gente come. Aquilo ali, com o tempo, ela
cala, né? Os, 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 é, a rede de captação de minerais do intestino delgado, os enterócitos, eles ficam tão grudados de glúten que a pessoa ela tá viva, ela está funcional, mas ela não está nutrida, ela está completamente debilitada em função do descuido e da manutenção de uma boa saúde intestinal ao longo da vida. Tirem farinha branca da vida de vocês. Ela gruda tudo lá dentro. Depois fica mais difícil. A falta desses minerais agrava problemas de saúde, como osteoporose, cálcio, anemia, o ferro e déficits imunológicos, no caso o zinco, fundamental, né, para a saúde imunológica, prejudicando o bem-estar e a qualidade de vida do idoso. Suplemente. Todo mundo precisa de suplemento vitamínico, principalmente os idosos, diariamente, porque ele não consegue mais fazer captação correta através da alimentação. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, pelo menos na questão ali da nossa interação epigenética com o ambiente. Nós, resumindo, só vamos conseguir ter uma boa relação com tudo aquilo que a gente traz de bom para a nossa vida se você tiver uma boa suplementação vitamínica amparando ali as suas células, tá bom? Uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado pela paciência aí, tá bom?